Pessoal, vamos falar da situação na Ucrânia e do problema com a China agora, hein? A Rússia arrumou um problema com a China. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Ancap Neófito, Everton Chay e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, em termos militares, não houve grandes mudanças no panorama de ontem para hoje. As forças russas continuam a avançar, tá? Você pode ter a impressão de que eles estão parados, que a Ucrânia está conseguindo reverter e coisa e tal. Não é bem assim. A Ucrânia tem conseguido, sim, algumas vitórias pontuais, algum atraso nas tropas russas, mas elas continuam avançando lentamente sobre o território ucraniano. Da mesma forma que a gente falou ontem, continuam tentando circular, né, fazer um cerco em Kiev, contornar Kharkiv, botar outras cidades. Parece que Dnipro sofreu bombardeios pela primeira vez nessa guerra, então isso indica que provavelmente tem alguma frente vindo do sul aqui para tentar tomar Dnipro. Aqui em Mykolaiv, né, as forças russas seguem em direção a essa segunda planta, a segunda maior usina nuclear da Ucrânia. Então isso é realmente um problema, né? Ou seja, está mais do que claro que a Rússia quer pegar as fontes de energia e desligar as fontes de energia da Ucrânia, o que é uma coisa bastante sensível, né? Bom, chamou atenção ontem um clipe de uma coluna de tanques russas que foi repelida aqui na região de Brovary, nessa região, né? Estão vindo tanques russos de cá, uma coluna grande. Aquele comboio que vem de cima continua parado aqui, estão tentando se reagrupar, reajustar totalmente, mas está parado. Agora, o que veio aqui de Sumy está chegando aqui em Brovary, mas foi repelido, pelo menos nesse local, pelos ucranianos, né? Bom, ontem teve também negociações de paz, tentativas de se fazer a paz, mas nada caminhou, ainda muito cedo para isso. Não há nada que vá chegar perto de uma tentativa verdadeira antes de meses de guerra. Então esquece, não vai ter acordo. Infelizmente, os corredores humanitários, que isso era uma coisa que eles poderiam conseguir, continuam empacados, a coisa continua não funcionando para tirar as pessoas de áreas sensíveis aqui que estão sendo atacadas. A gente viu que ontem alguns deles funcionaram, mas o principal, o que todo mundo está realmente precisando, é o de Mariupol. Mariupol, para quem não sabe, é onde teve aquela maternidade que foi bombardeada pelos russos, um absurdo, um crime de guerra, claro, aquilo. Mariupol é uma cidade que ainda é controlada pelos ucranianos, mas ela está totalmente cercada pelos russos, e os russos cortaram água e luz. Então você tem uma população civil relativamente grande, não é uma cidade muito grande, é uma cidade de 200, 300 mil habitantes, mas é muita gente, e todo mundo com muita dificuldade ali. E ali era onde se esperava o corredor humanitário para tirar as pessoas, tirar os civis, feridos, enfim, não funcionou de novo. Vão continuar tentando, segundo eles, né? Essas negociações de paz, esquece, isso não vai andar. Parece que a Rússia pediu a rendição incondicional da Ucrânia. Os caras estão viajando. Bom, e a prova de que a Rússia não está indo bem nesse combate, que ela está tendo problema, é que Putin afastou, né, substituiu 8 generais que estavam no planejamento dessa invasão da Ucrânia, né? Ou seja, ele está culpando os generais. Na verdade, ele faz uma lista de culpados aqui, ó, que inclui os generais, mas também os líderes do Serviço de Segurança do FSB, da antiga KGB, por entregarem a ele notícias sugerindo que a Ucrânia era fraca, repleta de grupos neonazistas e desistiria facilmente se fosse atacada, né? Lembra que eu fiz aquele vídeo lá sobre de quem é a culpa, lá há uns 2 dias atrás, sobre justamente um analista da FSB que falou exatamente isso, que eles estão culpando a FSB pelo problema, né? Enfim, o fato é que Putin já está com essa dor de cabeça. E, aliás, esse analista lá da FSB, ele mandou novas informações também. Eu vou fazer um vídeo lá no Visão Libertária falando sobre isso, mas uma parte eu vou falar aqui, que é a parte sobre a China. Bom, a economia da Rússia está em choque. Isso é o ponto que vai decidir essa guerra no final das contas. Como eu falei, do ponto de vista militar, não esperem grandes modificações. A tendência é a Ucrânia está resistindo bravamente, está lutando muito, mas a força russa é muito maior do que a da Ucrânia. Os russos já perderam mais tanques que o Brasil tem
não sei não, tá? Tô exagerando um pouquinho, mas perderam uma quantidade enorme de tanques, só que a Rússia tem muitos tanques mesmo, desde a época soviética. Tudo bem, um monte de cacareco velho, mas, meu amigo, de um monte de cacareco velho, uns 3 ou 4 ainda funciona, manda para lá e, poxa, acaba funcionando, acaba servindo de fato nessa guerra, né? Então, do ponto de vista militar, a tendência é essa, a Ucrânia está resistindo, está vendendo muito caro essa vitória russa, mas a Rússia está caminhando devagarzinho. A questão toda é a economia. E como a gente viu lá do pessoal da análise do cara do FSB, esse é o ponto que pode fazer com que a Rússia acabe essa guerra, porque o fato é que a Rússia está num problema enorme econômico. A expectativa é colapso em semanas, no máximo meses, da economia russa, né? Vai repetir União Soviética 2.0. Enfim, o Putin está fazendo um monte de medidas que podem parecer para leigos. Aí, tá vendo? Ele vai nacionalizar as empresas, vai operar todas as empresas, botar tudo na mão do Estado, tá vendo? Resolveu o problema. Mas é lógico, todo mundo sabe que não é bem assim, você não consegue gerir uma empresa, chegar lá, botar uma pessoa e gerir uma empresa do nada. A empresa tem toda uma estrutura de controle já, de pessoas que sabem o que fazer naquilo ali. Você substituir esse pessoal por um monte de burocrata não vai resolver nada. E mesmo que a Rússia, o que ela fez aqui foi confiscar o patrimônio dessas empresas na Rússia, esse é o tipo de coisa que é um suicídio mais adiante, né? Porque pode ser que a Rússia, de fato, nesse momento, nacionalizou a empresa, botou um monte de burocrata lá, bem ou mal a fábrica continua funcionando, nunca vai ter a mesma eficiência de antes, mas continua funcionando bem ou mal, né? Só que isso acaba alijando a Rússia do principal ponto, que é o empréstimo internacional. Quem é que vai botar dinheiro agora na Rússia se o Putin pode ficar maluco e confiscar tudo a qualquer momento, né? É o grande problema desse tipo de coisa. A Rússia está criando um problema enorme para ela mesma mais adiante, né? Quem que vai agora botar uma empresa na Rússia enquanto tiver esse maluco lá fazendo esse tipo de coisa? Ou seja, Putin está botando está colocando como condição para o futuro da Rússia ele sair do poder. É o que ele está fazendo. Então, no final das contas, isso vai acabar voltando para assombrar ele em muito pouco tempo, né? Proibiram exportações de 200 itens, mas isso é o que eu falei para vocês. Vai encarecer as coisas no resto do mundo? Vai. O resto do mundo vai pagar caro, por isso vai. O Brasil vai pagar caro. A gente já está pagando caro, um aumento da gasolina enorme aqui. Mas essas coisas que são meramente coisas mais caras para o resto do mundo, para a Rússia será uma tragédia completa. A Rússia vai sofrer muito mais isso daí. Mas aí ainda vem muita gente com aquele papo, não, mas a Rússia tem a China é amiga da Rússia e coisa e tal. E o fato é que o que já está se vendo, e que está nesse relatório do cara do FSB, é que a China está querendo se distanciar da Rússia, porque a China percebeu que a Rússia é um navio afundando. E você sabe, se você está perto de um navio, o navio começa a afundar, é bom você nadar para longe dele. Por quê? Porque quando o navio afunda, ele puxa todo mundo para baixo junto com ele. Então nunca se fica perto olhando o navio afundar assim, porque é arriscado. E a China está percebendo isso, né? Então a primeira coisa que ela fez, ela aliviou os controles cambiais para permitir uma queda maior do rublo face ao yuan, né? Então, repara, o problema que eu já falei antes, né? O problema que eu já falei antes é a Rússia poderia recorrer à China? Poderia, só que ela ia acabar isolada, ela com a China, dependendo da China para tudo. Nesse caso, ela viraria uma nova Coreia do Norte, porque estaria ali totalmente dependente da China. Basicamente, o Putin entregou a soberania do país para a China, se fosse esse o caso. Mas está sendo pior do que isso. Na verdade, a China está se afastando da Rússia justamente por medo desse tipo de coisa. Está deixando o yuan afundar mais ainda na China, como tem afundado no resto do mundo todo. E isso, lógico, é muito ruim para a Rússia. Porque agora que a Rússia tem que usar esse rublo para pagar dívidas, pagar outras coisas, ele não consegue converter rublos mais em nenhuma moeda que tenha valor, né? Aliás, uma das medidas que o Putin colocou é que as empresas russas podem pagar os empréstimos em rublo a uma taxa específica, ou seja, quem emprestou dinheiro para essas empresas, ele está falando aqui no caso de aeronaves, né? As aeronaves estão, tipicamente aeronave é leasing, né? Tem empresas que emprestam o dinheiro, coisa e tal, fazem o leasing, e as empresas russas estão com um problema, porque como o rublo caiu muito, elas não têm como pagar o leasing dos aviões. E daí ele está falando que elas podem pagar em rublo e coisa e tal. Isso daí, de novo, você gera uma situação que é uma tragédia. Por quê? Porque pode resolver o problema imediato do avião continuar lá na Rússia,
Ok, continua. Só que o que acontece a partir daí é que ninguém mais vai emprestar dinheiro para a companhia russa ter a aeronave. Ele está decretando, em última análise, o fim do sistema aéreo russo no final das contas. Não vai ter mais nenhuma companhia capaz de alugar um avião, de fazer o leasing de um avião. Então a Rússia vai acabar como um país com uma aviação independente, né? É lógico que eu estou dizendo isso se essas coisas realmente caminharem, porque tudo isso que o Putin está falando aqui, ele está ameaçando, ele não fez muita coisa ainda não, né? Enfim, e a China também está querendo se afastar da Rússia, e uma das coisas que ela fez, ela se recusou a fornecer peças de aeronaves após as sanções. A Rússia falou que vai tentar conseguir isso com a Índia ou a Turquia. É pouco provável que consiga, por quê? Porque as empresas fabricantes, a Airbus, a Boeing, avisaram que países que fizerem essa ponte da Rússia para dar peças para a Rússia vão sofrer também sanções. Então os países estão com medo de dar essas peças para a Rússia e ficarem eles mesmos sem essas peças. Hoje em dia essas empresas, a Boeing e a Airbus, elas controlam praticamente a aviação mundial, elas são as principais fabricantes de avião e certamente isso seria um impacto muito grande, né? Ainda tem fabricante de avião na Rússia, na China? Tem fabricante de avião lá, mas são muito menores, em uma escala muito menor, né? Enfim, o que está acontecendo aqui, mas veja, se fosse o caso da China estar mesmo com irmandade com a Rússia, eles davam um jeito, mandavam essas peças lá para a Rússia escondido, sei lá, né, davam um jeito disso. O fato é que parece que a China está querendo se distanciar desse troço. E parte disso é porque a promessa de Putin para Xi Jinping é que essa coisa na Ucrânia seria rápida. Isso foi uma coisa que foi prometido ao Xi Jinping, por quê? O que está acontecendo no final das contas? Esse aumento de combustível no mundo todo machuca o mundo todo. Como eu falei, está todo mundo pagando esse custo. A Rússia vai destruir toda, vai acabar completamente, mas o mundo todo vai pagar o preço. Agora, quanto mais um país é importador de energia, mais ele vai pagar por isso. E adivinha qual que é o país que mais importa energia no mundo todo hoje? É a China. Então, na verdade, essa brincadeira do Putin lá na Ucrânia está custando caro para a China. Quando o Putin esteve na China falando com Xi Jinping, toda a promessa que eles fez, eles sabiam que, lógico, que isso ia acontecer, que haveria problemas, que o preço do petróleo subiria, mas a promessa do Putin para o Xi Jinping é que seria uma coisa muito rápida, que a Ucrânia cairia rapidamente e, portanto, isso não chegaria a afetar a China. O que a China está vendo é o mesmo que a gente está vendo. Você olha para isso daqui, a Rússia está avançando? Tá avançando. Teve uma vitória decisiva, acabou com a Ucrânia? Não, está avançando devagarzinho. É uma guerra que, mesmo que a Rússia ganhe, vai ganhar daqui a 1 ano, 2 anos que vai ter esse negócio. E nesse meio tempo, o petróleo tende a ficar nessa loucura aí de preço, nesse aumento de preço absurdo. E, de novo, isso machuca o mundo todo. Está todo mundo pagando isso. A Rússia, lógico, é a que está pior nessa história porque está sofrendo as sanções. Mas a China também, tal como o resto do mundo, está pagando e está pagando muito caro por isso. O Xi Jinping não está satisfeito, não. Inclusive, uma das coisas que o analista do FSB falou no relatório dele é: uma pessoa que é capaz de acabar com essa guerra é Xi Jinping, porque Xi Jinping negociou com Putin, a China já sabia dessa guerra, essa invasão muito antes do mundo todo, mas Xi Jinping tem o poder de dar um ultimato para a Rússia: ó, acaba com esta porra, acaba com essa guerra. O problema disso é como é que a Rússia vai acabar com essa guerra, porque se Putin simplesmente retirar as tropas e voltar atrás, ele cai. Para ele, isso daí é o fim político dele completamente. Então ele não vai aceitar isso. Conseguir uma vitória decisiva, ele não consegue. O risco dessa coisa toda é ele resolver recorrer a loucuras como armas químicas, armas nucleares, esse tipo de coisa. É aquilo que a gente fala. À medida que Putin fica mais e mais encurralado, sobe também o risco para todo mundo, infelizmente, né? E bom, só para concluir aqui, algumas empresas de mídia têm feito censura para a Rússia, né? Então o Facebook, ele chamou, ele está super cancelando as coisas faladas a favor da Rússia, coisa e tal, e além disso, permite agora calls for violence, ou seja, você ameaçar um russo, dizer que vai matar o Putin, por exemplo, agora tá beleza. Não pode falar que vai matar qualquer outra pessoa, vai falar que vai matar o Putin, pode. E o próprio DuckDuckGo, vocês lembram? Que era uma rede social isenta de censura,
que não iria fazer censura, que ia permitir, que é justamente para competir com o Google e coisa e tal, ia ter privacidade, era realmente uma rede, ou é uma rede que funciona muito bem, né? Eu ainda uso o DuckDuckGo como meu navegador, como meu buscador principal. Ele agora mudou de ideia e resolveu censurar, ou pelo menos dar um downranking, né? Ou seja, eu vou jogar para baixo os links que mostram propaganda russa, né? E o que está acontecendo? Por que eles estão fazendo isso? Porque, cara, até eu, que sou um cara que gosto de liberdade de expressão, que luto pela liberdade de expressão, até eu estou percebendo o exagero absurdo que é a propaganda russa, cara. O pessoal aqui no Brasil está comprando essa coisa, eu não sei como que estão comprando essa coisa, é um absurdo isso. Então, eu até entendo a preocupação deles, tá? Eu não concordo com essas posições de censura, mesmo a propaganda russa, mas eu entendo por que eles estão fazendo isso. Como vocês sabem, eu mesmo tenho feito isso no meu canal, mas é uma situação totalmente diferente. O meu canal é um canal único no YouTube. O YouTube tem 200 milhões de canais. Ninguém fica alijado de ter informação se não quiser participar do meu canal, se preferir ver outro canal. Eu estou num livre mercado que não tem problema nenhum. Eu posso tirar a pessoa dos comentários aqui nos meus vídeos e não tem problema nenhum para a pessoa, eu não estou censurando a pessoa pode ver em qualquer outro canal, pode ver em qualquer outro vídeo. Isso não é censura, não é ataque à liberdade de expressão, é apenas eu querendo me incomodar menos com propaganda russa aqui no meu canal. Essas empresas grandes é diferente, o Facebook é virtualmente um monopólio. O DuckDuckGo é um oligopólio de buscas ali que ele está lá no topo. Então, assim, é uma coisa realmente preocupante esse tipo de coisa, porque eu acho que o ideal é a informação fluir. O ideal é as pessoas verem o que está acontecendo, até para entenderem o que está acontecendo. Agora, eu entendo por que esse pessoal está fazendo isso. Tá? Realmente, a propaganda russa está extremamente forte na internet, né? E tem muita gente que está falando para mim assim, tá vendo, Peter? Olha só, agora você está do lado dos censores, você está com a mesma opinião dos censores. E eu já falei isso lá no vídeo dos caminhoneiros, repito de novo. Meu amigo, eu não tenho time, eu não tenho lado, eu sou libertário. O meu ponto é contra a iniciação de agressão. No caso da pandemia, eu estava do lado de ser censurado. Por quê? Porque a minha opinião é que os estados iniciaram agressão contra as pessoas. É óbvio que foi isso. A pandemia não justificava de forma alguma proibir pessoas de trabalhar, obrigar pessoas a se vacinar, obrigar pessoas a usar máscara, nada disso. Então, eu estava do lado censurado. Por quê? Porque eu sou contra a iniciação de violência. A iniciação de violência, nesse caso, veio do Estado. Aqui é diferente. A iniciação de violência veio da Rússia. Então, não interessa se, não, mas a mídia tradicional está também concordando comigo nesse ponto e está querendo censurar a Rússia. É aquele negócio. Eu continuo sendo contra a censura, mas eu entendo o ponto deles. Na justificativa deles, eles estão certos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.